Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre só para você, aqui é claro, na sua melhor frequência, muito bom que a gente esteja a bordo da sua rádio Bandeirantes. Estamos nesta quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Estamos celebrando para o torcedor do Corinthians uma classificação antecipada, até eu diria, daquilo que normalmente deveria acontecer numa partida do Corinthians contra o Salgueiro. Ainda que o Corinthians não tenha jogado lá aquela partida, mas todo mundo sabe que o resultado, para mim, é o senhor da razão. E uma vitória categórica por 3-0, mesmo contra a fraca equipe do Salgueiro, mesmo com o Corinthians não jogando um futebol brilhante, é interessante e virtuosa, até porque é o que conta para que você possa avançar na competição, que por acaso, proporcionalmente, é a que melhor paga em território nacional. Isso é fato e é interessante, é legal. Agora, quando eu acordo com a notícia de que São Paulo teve a primeira morte por falta de leito de UTI na Covid-19, isso acontece pela primeira vez mais de um ano depois e acontece exatamente no auge desta segunda onda, eu vivo uma dualidade de expectativas, uma dualidade até de posicionamentos no que diz respeito ao que é importante neste momento. Dividindo sempre com os meus ouvintes e com as minhas ouvintes, porque ninguém tem aqui a pretensão de dominar absolutamente nada e de mandar em absolutamente nada, muito pelo contrário, mas é dividir aquilo que a gente sente neste exato momento. Estou com você tentando dividir aquilo que me aflige neste momento, da mesma maneira que fiquei feliz da vida ontem, podendo acompanhar partidas importantes da Liga dos Campeões. Como é legal a gente poder acompanhar partidas importantes da Liga dos Campeões sem notícias bruscas, sem notícias graves. Não que a pandemia tenha acabado no mundo, não que a pandemia tenha acabado na Inglaterra, não que a pandemia tenha acabado na Alemanha, mas pela situação da Inglaterra, pela situação da Alemanha, pela situação da França, é óbvio que você tem mais tranquilidade para poder, por exemplo, celebrar a categórica classificação do Bayern de Munique às quartas de final da Liga dos Campeões, que é o mais importante torneio interclubes do planeta. Claro que quando você vê o Chelsea passando pelo Atlético de Madrid do Diego Simeone, que lidera o Campeonato Espanhol com 4 pontos de vantagem sobre a equipe do Barcelona, e o Chelsea, agora treinado pelo ótimo Thomas Tuchel, consegue essa classificação em cima da equipe do Atlético de Madrid, você celebra o futebol, você celebra a qualidade de um profissional que é melhor do que o outro, porque o Lampard estava comandando o Chelsea e a equipe não rendia o que rende com o Thomas Tuchel. Então é de novo uma constatação de teses que eu tenho levantado aqui há bastante tempo, a de que profissionais melhores fazem times melhores, profissionais mais competentes, profissionais mais completos, fazem daquela equipe uma equipe mais competitiva e melhor do que o profissional anterior. Não significa que o cara lá na frente, aquele que não tinha feito a sua equipe render, não significa que lá na frente ele não possa fazer uma outra equipe render. Mas neste momento ele não teve a capacidade que o seu sucessor teve. E é uma constatação, e essa constatação precisa ser colocada. Isso vale para o futebol europeu e vale naturalmente para o nosso futebol aqui. Portanto, as críticas, eu volto a repetir, elas são sempre profissionais e dizem respeito àquele momento. E é legal quando a gente tem na Europa jogos competitivos interessantes, sem que a preocupação maior esteja voltada para a Covid. Sempre teremos uma preocupação maior com a saúde em relação a qualquer esporte. Mas quando você tem uma situação mais controlada, o futebol vem para facilitar, o futebol vem para agregar, o futebol vem para fazer da vida de quem tem a Covid em tese mais controlada uma vida melhor, mesmo em tempos de distanciamento, mesmo em tempos em que as pessoas não podem estar abraçadas, não podem estar unidas, não podem estar em comemorações. Aí o futebol agrega, ajuda, auxilia, felicita e faz com que a alegria possa em algum momento estar em torno daqueles que podem acompanhar o futebol sem que você abra a página inicial de qualquer site e nesta página inicial esteja primeira morte por conta da falta de um leito de UTI na Covid-19. Isso aconteceu hoje com São Paulo. Então, dualidade de posição, sim, mas jamais dúvida.
jamais qualquer tipo de dúvida em relação ao que é mais importante. Não há dúvida, o que é mais importante sempre será a vida, sempre será a nossa preocupação com a saúde. Mas é fato, Copa do Brasil, Corinthians jogou, venceu por 3-0 o time do Salgueiro, está na próxima fase da competição. Campeonato estadual, Campeonato Paulista, segue interrompido e ao longo do programa de hoje teremos mais informações, porque neste momento está acontecendo uma reunião importante entre membros do Palácio do Governo e também o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Bastos, e mais integrantes do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol, que é comandada, este comitê, no caso, é comandado pelo Dr. Moisés Cohen.